Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais esse episódio aqui do nosso podcast Bastidores da Jornada. E hoje é dia 9 de janeiro de 2026, o dia que eu tô gravando esse podcast. Então eu quero aproveitar esse clima de ano novo, né, que a gente ainda está, para falar um pouquinho com você sobre como planejar o seu ano e por que é importante planejar o seu ano. Antes disso, eu gosto sempre de me apresentar para você que ainda não me conhece. Meu nome é Marcela Drummond. Eu sou sócia da empresa FK Imóveis, que é uma empresa imobiliária aqui em Belo Horizonte que trabalha com a venda de imóveis na planta. Sou casada com o Felipe, que também é meu sócio. Tenho o Levi, é o nosso filho. E esse podcast aqui é para ajudar você aí que está nos assistindo a ter mais resultados, melhores resultados na sua vida como um todo, né? Seja na sua vida profissional, na sua vida sentimental, na sua maternidade, na sua paternidade, enfim. Aqui eu compartilho um pouco das minhas experiências de vida no intuito de ajudar você, tá bom? E eu gosto sempre de avisar que eu trago aqui a minha colinha antes de eu gravar aqui para vocês. Eu preparo tudo que eu quero falar, anoto e trago aqui para eu não esquecer de falar nada, tá bom? Então, se você me ver olhando aqui para baixo, é porque eu tô vendo se eu não esqueci de nada. Então, vamos lá. Eu quero falar hoje, como eu disse, sobre o planejamento desse novo ano que se inicia. A gente sempre fala assim, né? Ano novo, vida nova. Será? A passagem de ano, né, gente, é uma passagem, para mim, particularmente, eu amo a Natal, amo o Réveillon, amo esse clima de novo ano. Eu acho que esse fato da gente ter, né, o tempo dividido em anos, em ciclos, né, é maravilhoso, porque traz pra gente um recomeço mesmo, né, uma nova esperança, uma nova energia, um novo olhar sobre a vida. Só que aqui vai uma coisa que talvez você fique chateada em saber, mas eu tenho certeza que você já sabe. Não existe mágica. Na verdade, dia 1º de janeiro é só um dia depois do dia 31 de dezembro, né? Não existe mágica. Não, de repente virou o ano e eu vou conseguir fazer tudo que eu não fazia no ano anterior. Não existe essa mágica. Mas ela pode existir se você mudar. Ano novo, vida nova pode acontecer desde que você mude, desde que você tome ações, decisões e ações que vão de fato mudar o seu ano. E eu falo que assim, né? Como eu disse, é muito bom essa questão do ciclo, porque dá pra gente essa energia de querer mudar, de querer tomar novas ações. Mas se você não quiser, não adianta, eu sinto lhe dizer que não vai ter mágica, você precisa mudar. E o primeiro passo para a gente fazer isso é o quê? É a gente traçar as metas de ano novo. Eu não sei se você já fez isso, se você tem costume de fazer. Eu sempre gosto de fazer, ali entre o final do ano e o início do ano seguinte, as minhas metas para o ano que começa. Eu primeiro vejo como foi, né, a meu ano anterior. Vejo aquelas metas que eu coloquei lá, eu sempre anoto aquelas metas que eu coloquei lá no início do ano, se eu conseguir atingir, se eu não conseguir. Se eu não conseguir, por quê? Né? Porque não adianta eu só saber e chegar, não, realmente não consegui, ó céus, né? Que pena. Não. Por que eu não consegui? Que aprendizados eu vou ter para esse novo ano que se inicia? E quais metas eu quero para esse novo ano que se inicia? Então, eu trouxe aqui, quis falar um pouco sobre essa questão do planejamento, exatamente para você aproveitar agora que está iniciando o ano e realmente se planejar para ter um ano diferente. Ah, Marcelo, mas eu estou vendo esse episódio em junho. Não tem problema, planeje o seu ano até o final do ano, né? O que não pode é você esquecer, fingir que não viu o que eu tô falando aqui e continuar vivendo da mesma forma. E que forma que é essa? Eu costumo falar que é o estilo de vida Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Quem nunca, né? Ah, deixa a vida me levar, não quero saber não, vou vivendo. Eu não sei que dia que eu vou morrer, né? Não tem muita gente que fala isso, eu não sei que dia que eu vou morrer, não vou preocupar com isso não vou preocupar com a minha saúde não vou gastar todo o meu dinheiro, vai que eu morro amanhã, né? E vai só levando a vida. Só que deixa eu te contar,
Imagina se você hoje tem 35 anos e vai morrer só aos 95. Você vai passar 60 anos vivendo a vida assim de maneira aleatória? Deixa eu te contar uma coisa. A probabilidade de você conseguir algum resultado legal, satisfatório na sua vida é muito pequena se você for só vivendo a vida sem estratégia. A gente precisa de estratégia para viver a vida. A gente precisa de plano, de planejamento para a gente viver. Senão você vai viver frustrado, você vai viver insatisfeito. Me mostre uma pessoa que não tem um planejamento, uma pessoa que vive a vida, deixa a vida levar, que eu vou te mostrar uma pessoa insatisfeita com a vida. Por quê? Porque ela não traçou metas. Então, se você não traça metas, não tem um planejamento, primeiro, você não consegue nem comemorar que você atingiu uma meta. Como é que você vai comemorar se você nem tinha meta, né? Como é que você vai ficar feliz em alcançar um resultado? Como que você vai ter resultado, saber se você teve um resultado se você nem tinha meta? Para mim, você só tem resultado, você só atinge uma coisa quando primeiro você deseja e você traça uma meta, né? Aí sim, eu tenho uma meta de me casar este ano. Maravilha! Você tem um planejamento. Como é que você vai saber se você atingiu ou não? Casando, né? Quando o evento acontecer, quando você casar, você vai ter conseguido atingir aquela sua meta, você vai ficar feliz. Agora, quem sabe eu caso esse ano, quem sabe eu caso ano que vem, quem sabe eu caso daqui a 10 anos, tanto faz. Você vai viver eternamente insatisfeita ou insatisfeito, tá? Por quê? Porque você não definiu o que você queria. Se você não define o que você quer, qualquer coisa serve. Não tem aquela frase, né, muito famosa, para quem não sabe qual o destino quer, qualquer caminho serve. Você vai vivendo de maneira aleatória. E aí, o que acontece, né? Por que você deve ter metas? Então, primeiro é isso, né? Se você não tem meta, você vive insatisfeito, porque você nunca sabe se você atingiu um resultado ou não. Mas eu tenho um desejo. Tá, deixa eu te falar. Se você tem um desejo, você acaba vivendo a vida. Talvez você tenha, por exemplo, eu tenho um desejo de emagrecer. Esse ano eu quero emagrecer. A minha meta é emagrecer. Só que a meta ela é muito mais do que um desejo. Porque você tem um desejo de emagrecer, tá, mas quantos quilos? Até que dia? Até qual data? Como que você vai fazer isso? Como que você vai saber se você conseguiu emagrecer? É 30 quilos? São 30 quilos? São 10? São 3? Né? Por quê? Porque se você precisa de emagrecer 30 quilos, se você emagrecer 3, talvez você não vai ficar feliz. Mas se você traça um plano que começa com 3 quilos, depois vai para 5, depois vai para 10, 15, 20, 30, aí você vai vendo a evolução e você vai ficando satisfeito com os seus resultados, satisfeita com os seus resultados. E aí você consegue entender qual caminho que você está seguindo, qual destino que você está perseguindo, até onde você quer chegar, você consegue comemorar esses pequenos resultados, tá? Então, por isso que é preciso, assim, não ter só o desejo, mas ter a meta específica. Daqui a pouco eu vou falar o que envolve ter a meta específica. Marcela, mas toda vez que eu traço uma meta para o ano, eu acabo não conseguindo realizar. Então parei com isso, achei melhor não realizar, não traçar meta, porque eu nunca consigo bater mesmo. Deixa eu te contar. Se você não traça suas metas, aí eu posso te dar certeza. Se você não está conseguindo traçando meta, como é que você vai conseguir sem traçar? Você nem tem meta, né? Aí que você não vai conseguir mesmo. Não tem como você atingir alguma coisa que você nem sabe o que é, né? Então, por isso que eu falo assim, quem não tem meta traçada, quem não sabe o que quer, vai acabar ficando eterno insatisfeito com a vida, porque nem sabe para onde quer ir, nem sabe aonde quer chegar. Então, tudo sempre vai estar ruim, tá? E outra coisa, quando você não tem uma meta, você fica gastando energia de maneira completamente aleatória. Eu falei aqui uns minutinhos antes, você precisa ter estratégia. Então, por exemplo, beleza, quero emagrecer. Aí você começa a fazer uma dieta, treinar e tal. Não, agora eu resolvi que eu quero. Aí passa 2 meses, você acha aquilo meio difícil, aí você muda. Não, agora eu resolvi que eu vou focar, vou fazer um concurso público esse ano, eu vou estudar muito e tal, vou fazer só isso. Aí você fica 1 mês estudando 12, 15 horas por dia. Aí você cansa. Aí você
fala assim, nossa, agora eu resolvi que tá na minha hora de arrumar um namorado. Agora eu vou investir, vou cortar meu cabelo, vou fazer unha, vou me arrumar, vou fazer um botox. E aí você fica ali 3 meses se arrumando, com esse olhar para si e tal, talvez volta a fazer dieta, aí você não consegue, frustra de novo. Aí, entende? Você vai viver uma eterna ou um eterno insatisfeito ou insatisfeita com a sua vida. Você está colocando energia de maneira totalmente difusa e sem estratégia. E aí você acaba se frustrando rápido, você acaba cansando rápido e você acaba nunca conseguindo realizar nada. Por isso você precisa ter estratégia. E a estratégia é o quê? O planejamento, né? Dessas metas. Então, a primeira coisa aqui, né? Se você fala assim, mas eu sempre traço metas e nunca consigo atingir. A primeira coisa que talvez você esteja colocando metas demais, sabe? No início do ano. Então, assim, primeira coisa, beleza, ter metas, ok. Desejar, né, gente? A gente sempre precisa desejar coisas na nossa vida e ter metas e planejamento, que eu vou falar daqui a pouco como fazer. Depois, a primeira coisa que você precisa observar será que você não está colocando metas demais? Eu tenho 10 metas para esse ano. Deixa eu te contar, dificilmente você vai conseguir realizar. 2 ou 3 delas. Se você conseguir fazer 3, você vai ficar frustrado se você não conseguiu as outras 7. Então, a gente precisa ter poucas metas por vez. Trace ali 3 metas, 4 metas, no máximo 5 metas por ano. Por quê? Porque tudo que a gente coloca energia, gente, em tudo que a gente coloca energia, aquilo ali se expande, né? Se eu coloco energia no processo de emagrecimento, aquilo ali tende a expandir no sentido de que eu tendo a ter evolução. Eu coloco energia na minha parte profissional, vou estudar para um concurso, que é o exemplo que eu dei. Aquilo ali tende a expandir, você tende a ter resultado. Se eu coloco energia em 10 coisas diferentes, vamos combinar que você não está colocando em nada, né? Você não está colocando energia focada. Você já viu aquela coisa que a gente fala da lupa, né? Quando você pega uma lupa no sol, coloca uma lupa e um papel e mira ali no raio de sol. Os raios de sol estão difusos. A lupa mesmo, aquela de enxergar mais, assim, a lupa ela tem o poder de fazer o quê? De concentrar os raios de sol. Na hora que o raio passa pela lupa, ele está concentrado e ele está tão concentrado que ele queima o papel. Se você nunca fez esse experimento, faça em casa, é muito legal. Ele consegue queimar o papel. Por quê? Porque você pegou uma coisa que estava totalmente difusa, uma energia que é a energia do sol, totalmente difusa, concentrou em um ponto só e aí você consegue ter tanta força nela que ela inclusive queima o papel. Então é a mesma coisa, se você coloca energia em 10 coisas diferentes, você não vai conseguir ter foco, você não vai ter foco, né? Foco por si só já diz, foco, né? São poucas coisas, uma ou pouquíssimas coisas. Por quê? Porque aí a sua energia consegue estar concentrada naquilo e você consegue expandir aquilo. Se você, por exemplo, vamos supor, você tem 10 fichas, eu te dou 10 fichas para você distribuir em algumas áreas da sua vida. Se você distribui 10 fichas em 10 áreas diferentes, você não vai ter energia em nenhuma área o suficiente. Se você pega essas 10 fichas, põe 3 em uma, 5 na outra, 2 na outra, aí beleza, você está tendo energia naquilo. E às vezes a gente tem uma coisa, né, que às vezes as pessoas falam assim, a gente precisa ter equilíbrio na vida. Deixa eu te contar, se a gente tem muito equilíbrio na vida, a gente não consegue ter resultados em áreas específicas. A gente precisa ter momentos de desequilíbrio. Sim, momentos em que você vai focar mais no trabalho, momentos em que você vai focar mais na família, no relacionamento, momentos em que você vai focar mais na sua saúde, né? Não significa que você precisa deixar desandar todas as outras áreas da sua vida quando você decide focar em uma. Não significa isso, mas significa que você precisa sim gastar um pouco mais de energia. Vou te dar um exemplo. Em 2024, a gente começou a frequentar uma igreja, né, aqui em Belo Horizonte, uma igreja evangélica,
e a gente começou a frequentar naquele ano uma célula, né? As igrejas evangélicas, algumas delas possuem que a gente chama de igrejas em células. O que são as células? São pequenas reuniões na casa de um membro ali da igreja, em que as pessoas se reúnem num dia de semana à noite, geralmente. E aí a gente começou a frequentar uma célula, só que a gente estava também muito focado no trabalho. E no nosso trabalho, o Felipe, que é o meu marido, ele precisa... hoje, do jeito que tá, ele precisa fazer reuniões à noite, né? Do jeito que estava na época. E aí, o que a gente ficou alguns meses indo na célula e depois a gente pensou assim, poxa, a gente precisa tomar uma decisão. Ir na célula, beleza, a gente quer desenvolver mais o nosso lado espiritual, isso é super válido. Mas ir na célula nesse momento está desfocando muito a nossa energia no trabalho, né? E desfocando muito também, né? Na época o Levi, nosso filho, era pequenininho, então desfocando muito a rotina dele, tá desestruturando um pouco a nossa família, a nossa rotina de família, de treino, de vida saudável. A gente precisa o quê? Priorizar, né? Então naquele momento a gente resolveu parar de ir na célula. A gente precisou desequilibrar um pouco o lado espiritual para focar mais a nossa energia na profissão e na saúde e na família. Tá tudo bem, foi uma escolha que a gente fez naquele momento e que até hoje a gente tem essa escolha. A gente vai refazendo as escolhas, né? Talvez daqui a 6 meses, daqui a alguns meses, 1 ano, não sei, a gente já esteja mais tranquilo no trabalho, o Levi já está maiorzinho, a gente consiga voltar para uma célula. Aí eu redistribuí a minha energia, agora eu estou priorizando outras áreas. Hoje, por exemplo, eu raramente encontro com amigos. Raramente. Por quê? Porque hoje eu priorizo a minha família, o meu trabalho e a minha saúde. São as 3 áreas aqui para mim que são as mais importantes nesse momento. Família, trabalho e saúde. Então, entre escolher... se eu tenho, por exemplo, preciso fazer uma entrega no meu trabalho, preciso estar com o meu filho, ou preciso treinar, e eu tenho uma reunião de amigos, tenho alguma coisa de amigos, eu dificilmente vou escolher estar com os meus amigos, ao invés de estar com a minha família, ou de estar no trabalho, ou de estar cuidando da minha saúde. Dificilmente. Por quê? Porque é uma escolha. Eu escolhi não priorizar a minha área social. Beleza, eu posso levar meu filho? Posso levar minha família? É um momento, é um horário que dá para eu levar meu filho? Ok. Agora mesmo, acabou de acontecer isso. Uma amiga minha que eu não vejo há anos, que mora na Austrália, está aqui em Belo Horizonte. Ela acabou de me mandar mensagem antes de eu entrar para essa gravação. Você vai estar em Belo Horizonte? Você tem algum horário no final de semana que a gente possa encontrar? Eu mandei para ela, de manhã eu vou estar trabalhando. Ela perguntou se eu podia hoje na hora do almoço. Não posso, porque eu estou gravando. Beleza, priorizei o trabalho. Amanhã, de manhã, não posso, vou estar trabalhando. Amanhã é sábado, não posso, vou estar trabalhando. De tarde, posso, desde que eu leve o Levi comigo. Desde que seja um local apropriado para criança, porque eu vou priorizar a minha família, tá? Então é isso. A gente precisa entender aonde que eu vou colocar as minhas fichas esse ano, e sempre, é isso que eu falo de viver com estratégia. É sempre quando você tem 2 ou mais escolhas para fazer, e é isso, gente, é na rotina, é no cotidiano mesmo, é no dia a dia. Tem 1 ou mais escolhas para fazer. O que eu vou escolher? E é no simples, sabe? É no ir ali com um amigo. Marcela, mas é só um encontro. É um encontro esse final de semana, é um encontro no outro, é um encontro no outro, é um encontro no outro. Outra coisa, esse janeiro agora eu estou priorizando a minha saúde. Entrei novamente numa dieta. Vou propor para ela um local que eu sei que eu não vou ter muita tentação, que eu sei que vai ter coisas saudáveis para eu comer, coisas que estão dentro da minha dieta. Estou priorizando a minha... mas é só um dia. É um dia hoje, é um dia amanhã, é um dia depois de amanhã, e no todo eu nunca emagreço, eu nunca tenho a saúde que eu quero, eu nunca tenho o tempo que eu quero com meu filho, eu nunca tenho os resultados que eu quero no trabalho, tá? Então, quando você vai somar tudo, para e pensa no seu ano passado como que foi, pensa nos seus últimos meses. Por que será que você não está tendo os resultados que você quer, que você planejou? Será que nas ações do seu dia a dia você está propositalmente escolhendo aquelas ações que vão te levar realmente para esse resultado que você quer? Então é importante você fazer essa avaliação,
tá? E aí, voltando, então eu falei nisso que a gente precisa ter poucas metas, poucas áreas ali prioritárias. Por quê? Para a gente conseguir focar a nossa energia nessas áreas, tá? E aí, eu venho na questão da meta em si, né? Eu falei antes, Marcelo, mas eu tenho um desejo de emagrecer. Já é uma meta? Não, não é uma meta ainda. Uma meta, ela só vai ser uma meta quando ela tem 5 elementos que a gente chama de meta SMART, tá? Anota aí, pega papel e caneta para você anotar. Uma meta, ela precisa ser SMART. O que é? Ela S de específica, tá? É porque é do inglês, então, mas tem o específica aí. Então ela precisa ser, eu vou falar os 5 elementos, você anota, depois eu vou explicar cada um. Então ela precisa ser específica, S de específica, M de mensurável, você precisa conseguir medir essa meta. A, ela precisa ser atingível, ou ela precisa ser possível de ser alcançada. R, ela precisa ser relevante. E T, você precisa ter um tempo para atingir essa meta, tá? Então uma meta, ela é uma meta mesmo quando ela deixa de ser um desejo aleatório lá no fundo da sua cabeça e passa a ter esses 5 elementos, SMART. Então o que é ser específica? Não adianta eu falar assim, quero emagrecer. Não, quero emagrecer quanto? Quero emagrecer 5 quilos. Tá? Então você precisa ser específico. Quero ter mais, quero melhorar o meu casamento. O que é melhorar o seu casamento? Ter 2 noites com meu marido, só eu e ele. Sair para jantar uma vez no mês. O que você precisa saber é o seguinte: como que eu vou saber se essa meta vai ser atingida? Por isso que ela precisa ser específica. Tá? Então, ela precisa ser específica e mensurável, né? Eu preciso conseguir medir. Marcela, mas a minha meta é subjetiva, né? Melhorar o casamento. Não, mas você precisa tornar ela mensurável, desse jeito que eu falei, talvez seja. E aí você pensar o que vai te fazer saber que a sua meta for atingida. Então quando eu passar durante 3 meses, sair uma vez por mês ou a cada 15 dias para jantar com meu marido, eu vou entender que o meu relacionamento melhorou. Ou quando eu parar de brigar toda semana com meu marido. Hoje eu brigo 2 vezes, então eu tô medindo, né? Sempre tem que ser associado a um número. Hoje eu brigo 2 vezes por semana em média com meu marido. Se eu passar a brigar uma em média, eu vou saber que o meu relacionamento melhorou. Tô chutando, tá, gente? E aí cada um tem a sua realidade. Cada um tem o seu maneira específica, né? A sua vida, e vai adaptar isso à sua vida. Eu tenho a meta de casar esse ano. Beleza, é um casamento, né? Então, você tá medindo ali. Quando você vai saber que a meta aconteceu quando? Quando você casar, né? Então, é específica? Casar, né? É um evento específico. É mensurável? É um casamento. Quando eu souber, quando eu casar, quando eu for lá assinar o papel, eu vou saber que eu casei, tá? Ela é atingível? Ela é possível de ser realizada? Eu não tenho nem namorado. Eu nem saio de casa, na verdade, mas eu quero casar até junho. Talvez você vai se frustrar colocando esse objetivo, né? Talvez essa meta não seja atingível. Eu quero emagrecer 10 quilos em um mês. É possível? Talvez, né? Talvez seja possível, mas é muito mirabolante, é muito difícil de ser atingida, tá? E uma coisa interessante aqui, ela precisa ser também relevante. Uma meta, ela não pode ser difícil demais, nem fácil demais, tá? Nem difícil demais de ser alcançada, nem fácil demais de ser alcançada. Então ela precisa ser alcançável nesse sentido de que não pode ser difícil demais. Eu não posso querer emagrecer 10 quilos em um mês, porque muito provavelmente eu não vou conseguir. E aí o que vai acontecer? Eu coloquei 10 quilos em 4 semanas. Na primeira semana eu emagreci 1. Aí eu já desisti na segunda semana, porque eu já vi que vai ser muito difícil, né? É claro, gente, você sempre pode recalcular a rota, né? Errei aqui no número, vou recalcular a rota, não tem problema. Mas, desde o início, você precisa entender que ela precisa ser alcançável. Mas também ela precisa ser relevante. Não adianta você falar assim, eu quero emagrecer 300 gramas esse mês. Pô,
é fácil demais você emagrecer 300 gramas em um mês. O que vai acontecer? Você não vai se empenhar tanto. E aí, sabe qual que é a probabilidade? Você vai relaxar e aí vai acabar engordando em vez de emagrecer os 300 gramas. Então, a meta, ao mesmo tempo, né, parece até contraditório, mas ao mesmo tempo ela não pode ser nenhum extremo, ela não pode ser difícil demais, ou seja, ela precisa ser alcançável, e ela não pode ser fácil demais, ou seja, ela precisa ser relevante para você. E precisa ter um tempo. Por quê? Porque senão você fala assim, quero emagrecer 30 quilos. Beleza, mas é em 5 anos ou é em 1 ano? Porque 1 ano de esforço vai ser diferente do que em 5 anos. Inclusive, aqui quando a gente fala no tempo, eu sugiro também que seja um tempo não muito longo. Não pode ser nem curto demais, nem longo demais. Porque se é longo demais, você deixa para fazer no último horário, no último tempo. É ou não é? Eu sei que você é assim porque eu também sou. De verdade. Se eu falo assim, daqui a 1 mês eu preciso entregar isso aqui. Gente, eu vou fazer nos últimos 2 dias, com toda certeza. A Isa tá rindo aqui atrás das câmeras, que ela sabe disso, que ela trabalha comigo. Que eu falo assim, eu vou entregar isso aqui, Isa, pra você, esse roteiro aqui, até semana que vem. Eu vou fazer que dia? No último dia. Gente, isso é normal do ser humano, economia de energia, né? Então, se a gente coloca um prazo longo demais, a gente acaba relaxando e não cumprindo aquele prazo, né? Outro exemplo, a gente está aqui com uma competição na empresa aqui, né? Algumas pessoas entraram ali, uma competição de quem treina mais durante o mês. A gente colocou um período de 30 dias. Por quê? Porque é um período suficiente para a gente não desanimar, né? Não pode ser longo demais para a gente não desanimar e nem curto demais para ser fácil. Se a gente tivesse colocado 3 meses, por exemplo, muito provavelmente no primeiro mês ninguém ia ligar muito para aquilo. Aí no segundo mês as pessoas iam começar a ver ali um pouco da competição. No terceiro mês é que elas realmente iam dar um gás para ganhar a competição, né? Então se a gente coloca um tempo mais curto, aí o negócio está acontecendo mais em tempo real. É mais fácil da gente realizar aquilo, tá? E a gente sempre precisa ter aquela meta, ela precisa ser dividida em pequenas ações, tá? Então, só recapitulando aqui, as metas precisam ser SMART, tá? Específica e mensurável, ou seja, preciso conseguir medir e preciso ter um número específico daquela meta, não é cerca de 20 quilos, não, é 20 quilos, são 21 quilos, são 22, são 19, você tem que ser específico, tá? Para você saber que você atingiu, tem que ser mensurável, mesmo que seja uma coisa subjetiva. Você precisa transformar isso em um número para você medir. Precisa ser, ao mesmo tempo, atingível e relevante. Ou seja, não pode ser difícil demais, ela tem que ser possível de ser atingida e nem pode ser fácil demais que você não ligue para aquela meta, ela tem que ser relevante. E você precisa colocar um tempo para poder atingir aquilo, tá? E aí, eu falei também, né? Precisa serem poucas metas. Então, você não trace aí mais do que 5 metas para o seu ano, tá? E a outra coisa, você precisa de um plano. Depois que você traçou a meta, você precisa de um plano de como você vai seguir aquilo. Então, você precisa de pequenas ações. Beleza, coloquei que eu vou emagrecer 30 quilos até dezembro. A gente está em janeiro. Então, até dezembro eu preciso emagrecer 30 quilos. Primeira coisa, talvez esse 1 ano aí esteja longo demais. Corta o boi em bifes, né? Para você comer um boi, você não vai cortar ele em bifes? Pois é. Então, corta o boi em bifes. Vai ali, coloca uma meta por trimestre. São 30 quilos, a gente tem 12. Vamos colocar uma meta no mês, né? A gente tem 12 quilos, talvez nem seja possível, né? 30 dividido por 12, não, vai dar aí 2 quilos, dá 24, 6, dá 2,5 quilos por mês. Tá bom, beleza. 2,5 quilos por mês. Então, você vai fazendo marcos ao longo do seu ano. Então, eu preciso, se eu quero 30 quilos, até junho eu preciso estar com menos 15 quilos. Se eu preciso estar com menos 15 quilos até junho, no primeiro trimestre, ou seja, até março, eu preciso estar com menos 7,5 e por mês eu preciso emagrecer 2,5 quilos. Por que você precisa dividir essa meta em intervalos menores? Por causa exatamente daquilo que eu falei, para você não ter um prazo longo demais e você começar a fazer dieta só lá em outubro, né? Não. Para você alcançar os 30 quilos em dezembro, você precisa começar agora em janeiro, você precisa perder 2,5.
em fevereiro mais 2,5. E aí você vai ajustando a rota ao longo do caminho. Ah, cheguei no final de janeiro, vi que 2,5 foi fácil. Eu perdi 4. Ah, vou continuar aqui com 2,5 porque eu sei que os primeiros quilos são mais fáceis mesmo. Talvez lá no final eu vou reduzir um pouco por mês. Ótimo, vou manter o caminho. Ah, não, eu percebi que 2,5 foi muito difícil para mim. Nossa, eu preciso fazer muito sacrifício e eu não estou disposta a fazer todo esse sacrifício. Então eu vou reduzir para 1,5 kg por mês. Mas aí eu já preciso ajustar a minha expectativa, que se eu vou fazer 1,5 kg por mês, eu vou emagrecer em um ano 18 quilos ao invés de 30. Não, beleza, 18 quilos para mim tá bom, porque aí eu coloco os 30 para emagrecer em 2 anos. Perfeito, 1,5. E aí assim, a cada mês que passa, você vê aquele balanço, né? Você mede, você vê se está seguindo no caminho, você precisa reajustar a rota e aí você vai traçando novas pequenas metas. E você precisa também traçar quais ações você precisa executar. Beleza, para eu então emagrecer 2,5 kg, poxa, primeira coisa, eu vou na nutricionista, aí eu já vou na nutricionista dia 10 de janeiro, e aí a nutricionista me passou a dieta, eu vou comprar as coisas no supermercado, todo domingo eu vou fazer todas as minhas marmitas da semana, eu vou treinar, começar a segunda, quarta, sexta, depois no segundo mês eu vou aumentando. E aí você vai traçando o seu plano. Não adianta você ter uma meta se você não tem um plano, né? Por quê? Porque aí vira também ilusão, totalmente ilusão. Não adianta eu ter uma meta se eu não tenho um plano, tá? Então você precisa traçar a meta, ter consciência daquela meta, dividir aquela meta em etapas menores, ir checando a cada virada de ciclo ali, né? A gente tem virada de ciclo de semanas, de meses, de trimestre, então isso é muito bom. A cada virada de ciclo é uma nova oportunidade para você reajustar a rota. E deixa eu te contar uma coisa, não se frustre se você precisar reajustar a rota. Por quê? Porque você vai precisar reajustar. Nada vai sair 100% do jeito que você planejou, não existe isso. Senão a vida era fácil, né? A gente planejava, executava e tinha um resultado. Não vai acontecer, não se iluda, 100% das vezes vai acontecer diferente do que você planejou. E tá tudo bem, é normal, é só a vida acontecendo. Você vai ter uma festa no meio do caminho que você pisou na bola, você vai desanimar durante uma semana, você vai talvez ter uma lesão e você vai precisar mudar o exercício que você tá fazendo. Tudo bem. É só a vida acontecendo. Reajusta, recalcula a rota e continua. O mais importante é você não desistir. Mesmo que você recalcule, como eu falei, para diminuir a sua meta. Tá tudo bem, tá? Então, traçou o plano, você vai executando ele, reajustando e medindo a cada ciclo, tá bom? Então, é isso que eu queria falar. O plano é como que eu vou fazer essas pequenas ações diárias, semanais, que acabam virando seus hábitos. Quando que eu vou medir? Defina quando medir. Eu vou medir toda semana, eu vou medir todo mês. E como que eu vou saber que eu estou no caminho? Dessa maneira, medindo, você sabe se está no caminho ou não, e aí você recalcula ou não a rota. Fechou? Então é isso que eu queria fazer. Não deixe para depois. Pare agora, pega um caderno, anota aí quais são as suas metas, veja se ela tá smart, já traça o seu plano. Não deixa para amanhã, porque quanto mais você adiar, mais você vai viver no Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E se você quer fazer um ano diferente, você precisa ser uma pessoa diferente. Então eu te convido a ser uma pessoa diferente em 2026. Eu tenho certeza que você vai ter mais resultados para sua vida. Tá bom? Te vejo no próximo episódio.